Porque daqui a pouco o Renato de novo se travestiu de dirigente do Grêmio. A torcida gostou. Como aconteceu, eu acho que a torcida gosta, e acho até que gostou, por exemplo, no meio do ano passado, quando do episódio envolvendo o Soares. Quem falava era o Renato. Quem dava as informações, quem abriu o jogo foi o Renato. A direção do Grêmio não falava. E de novo nesse final de semana, e aí mostrando, seu Bruno, a angústia que já está passando pelo Renato, depois daquilo que aconteceu e que se viu em campo, sobre contratações no Grêmio. Eu acho que a torcida do Grêmio, eu fazia essa frase e acho que muitos concordavam, não gostam do Renato executivo de futebol, gostam do Renato treinador. Eu acho ele um grande treinador, mas acho ele um executivo de futebol ruim. Ele contratou Thiago Neves, Robinho, Diego Tardelli, disse que com ele jogariam e não deram certo, vários. Eu sei que alguns deram, mas a maioria deu errado e endividou o Grêmio nos últimos anos. Eu sei que também era por uma questão de falta de dinheiro do clube. Ok, o Grêmio não tinha quem comandasse, então o Renato pegava as rédeas. Só que o presidente Alberto Guerra, ele fez um tweet quando ele assumiu a gestão, ou quando ele estava concorrendo ainda, que até a gente mostrou no Donos TV, né, Paulinho? Que dizia que o Grêmio não seria comandado por algumas pessoas, seria profissional e tudo mais. Só que dessa vez, o torcedor do Grêmio, mesmo sabendo que o Renato não indica bons nomes, ele confia mais no Renato do que na direção. Porque o Calef foi um nome que a torcida gostou muito. Eu nem sei se ele tem todo esse mérito, sinceramente, porque... Vou dar um exemplo só aqui, tá? Sim. Ele sai 4 ou 5 dias depois, o Grêmio anuncia o Iturbe, ou seja, foi ele que contratou o Iturbe, faltavam só os detalhes burocráticos. Então ele também contratou mal. E agora a diretoria está com muitas dificuldades, a gente tem falado em muitos nomes que são tentados e o Grêmio não tem sucesso. Então, mesmo o Renato não sendo um bom executivo de futebol, hoje ele é o melhor que o Grêmio tem para isso. Na nossa transmissão por YouTube, eu até quero perguntar, será que o torcedor pode dar sua opinião, está gostando desse tipo de manifestação do Renato? O Renato daqui a pouco falando pela direção como aconteceu no final de semana? Então, mande a sua mensagem para cá, na nossa transmissão pelo YouTube, por exemplo, para saber da opinião do torcedor do Grêmio sobre o que o Renato fez. Porque o Renato, Michele, na entrevista mostrando angústia, ele disse o seguinte: vão chegar jogadores, de repente até terça-feira já chega o primeiro, esse tipo de coisa. Ele deixou isso no ar. Pois é, Silvio, eu fiquei muito na dúvida se foi... Sabe quando você fala algo que você quer que aconteça e que às vezes não necessariamente é o que corresponde com a realidade, mas você fala para de certa forma atrair aquilo? Eu fiquei na dúvida se o Renato falou sabendo que tinha alguma negociação mais avançada ou se ele falou no sentido de pressionar a direção do Grêmio de, olha, essa semana vocês têm que se movimentar, tá aí o rojão na mão de vocês. Eu fiquei muito na dúvida sobre isso. De todo modo, eu acho que a grande questão, o grande ponto disso tudo é o torcedor do Grêmio se sente identificado com o Renato. E isso é muito bom. É muito bom você ter alguém dentro do clube que fale com o torcedor assim, e por isso que o Renato muitas vezes funciona como escudo. Por isso que o time do Grêmio não está sendo tão xingado nas redes sociais, por isso que a atual direção não está sendo massacrada nas redes sociais, porque tem o Renato à frente do futebol do Grêmio. E ele falar se conecta com o torcedor. E para mim é o maior indício da falta de comunicação da atual direção hoje com o torcedor do Grêmio. Porque pode-se colocar que nem sempre foi assim, mas hoje isso tá acontecendo. Tá faltando uma conexão do presidente Guerra falar, do Brum falar com o torcedor do Grêmio. Não tô dizendo nem falar aqui na Rádio Bandeirantes. Isso aí a gente não tá rolando, beleza. Não digo nem falar pra emissoras. Faz uma coletiva, sabe? Conversa com o torcedor. Eu acho que essa comunicação, ela não tá acontecendo, ou ela não tá acontecendo do jeito mais claro pro torcedor. Acho que é a segunda opção. Porque cada vez se fala uma coisa. E aí fica difícil pro torcedor. Tá, a gente espera um nome de impacto ou a gente tá com dificuldade? Tá, o que o Renato falou, procede ou não procede? Um zagueiro ou não mais um zagueiro? E aí? Entendeu? Quem está falando a verdade? Pois é, eu acho que falta essa comunicação. Falta essa comunicação, pro torcedor não ficar perdido. Quando abriu a temporada, a direção disse que a base era muito boa, porque foi vice-campeã do Brasil e tal, meio que ignoraram que o Soares era 70% do time. Só que o Renato já pensa diferente da direção. Aí em determinado momento, não, a gente não vai mais contratar zagueiro porque o Jeromel renovou. Uma semana depois, vamos contratar zagueiro. O Renato já pensava diferente quando tinha o Soares no ano passado. Sim. Imagina sem o Soares. Detalhe, tá, Silvio, Bruno, Paulinho e nossa audiência aqui na Rádio Bandeirantes.
não é porque o Renato quer que se contrate que precisa contratar. E na hora. Porque detalhe, tá? Se o contratar do Grêmio hoje for endividar e afundar o clube amanhã, não precisa contratar hoje. Rever as metas de 2024, começa uma reestruturação e não contrata. Porque se o contratar hoje for destruir o clube financeiramente, tá custando muito caro. Seja quem for que venha. Perfeito. Sabe o que eu penso, Paulinho? É o seguinte, assim, ó. O Renato vai falar, vai dar entrevista coletiva. Será que a direção do Grêmio já sabe aquilo que ele vai dizer? Que ele vai daqui a pouco se travestir de vice de futebol e falar como um dirigente, não necessariamente como um treinador? Será que a direção já sabe? Acho que não sabe. Agora, se não sabe, talvez seja pior, porque aí ela é surpreendida e ela é desautorizada. Porque aquilo que o Renato fala, como aconteceu lá no episódio do Soares no ano passado, não é o Renato que é para falar, é a direção do Grêmio que é para falar. E aí ela simplesmente não fala, mesmo depois do Renato ter falado. Olha, é uma situação... Eu só não sei assim, ó, qual será nos bastidores a reação do presidente e do vice de futebol do Grêmio com o Renato depois que o Renato dá esse tipo de entrevista? Em vários momentos na temporada passada e agora no jogo, pós-jogo contra o Caxias, o Renato, na coletiva, me pareceu muito incomodado com a situação de não ter jogadores, porque, claro, tudo bem, é começo de trabalho, começo de temporada, agora, o que o Grêmio perdeu de qualidade, saindo um jogador, ou seja... Na minha leitura, o Grêmio do ano passado ele era Soares, só Soares.